Boa noite. A abordagem do Momento Nosso Lar de hoje tem como tema o esquecimento do passado. E por que o esquecimento do passado? Porque nós somos espíritos reencarnados. Nós já vivemos muitas vezes e viveremos outras vezes ainda. Em cada encarnação, trazemos um propósito, uma missão, mas principalmente um compromisso, que é o compromisso com a nossa evolução. Em cada encarnação, colhemos os frutos das nossas ações do passado a partir das expiações. E também cumprimos provas com as quais nos habilitamos para superar as nossas dificuldades, aparar as arestas, superar o passado e crescer, evoluir, caminhar para Deus. Mas muitos dizem: de que adianta dizer que a gente está reparando alguma falta do passado se a gente não lembra dessa falta? Mas é justamente o esquecimento do passado que nos dá a possibilidade de um começo, de um recomeço, sem carregar o peso daquele passado. É muito importante nós lembrarmos que o esquecimento do passado é uma bênção, é uma dádiva que Deus nos dá, porque permite em cada existência um recomeço, em cada vida corporal, onde nós vamos viver experiências diferentes das vidas anteriores, nós recomeçamos, mas trazemos no nosso subconsciente a nossa evolução, aquilo que aprendemos, aquilo que evoluímos e também as nossas falhas, as nossas dificuldades, aquilo que temos que resgatar, os amigos que temos que reconquistar, os inimigos que precisamos converter em amigos, o perdão que precisamos obter, que precisamos pedir ou conceder. Mas imaginemos que nós chegássemos aqui nessa vida, após nós ter passado um período no plano espiritual planejando uma reencarnação, e nesta reencarnação tenhamos que conviver com inimigos do passado, seja alguém que a gente tenha magoado, ofendido ou alguém que nos magoou. E se nós tivéssemos presente essa lembrança, como seria isso? Seria muito mais difícil. Mas quando nós chegamos aqui, abençoados pelo esquecimento do passado, nós vamos reencontrar este inimigo nas vestes de um familiar, de um parente próximo ou de um amigo, um colega com o qual nós tenhamos que conviver. E o fato de nós não lembrarmos o que aconteceu nos dá a possibilidade de recomeçar, sem trazer aquela carga do passado, nem a mágoa, nem o rancor e nem o constrangimento, a vergonha daquilo que nós possamos ter feito de equivocado. Então a vida nos dá sempre uma nova oportunidade, um recomeço. E o esquecimento do passado é essencial para que esse começo, esse recomeço seja efetivo, sem que nós tenhamos o peso daquele passado ou as lembranças amarguradas ou a revolta daquilo que já se passou. É claro que nós sabemos que inconscientemente esse passado age em nós. E assim se explicam as repulsões que nós temos por alguém que parecem injustificáveis por não ter um motivo no presente. Está lá no passado. É aquele amigo muito querido que nós queremos bem sem saber porquê, também é um amigo do passado. Então nós trazemos para esta vida as sensações, as impressões e o conhecimento que adquirimos, mas não temos presente a lembrança dos fatos, das circunstâncias da vida passada, para que assim possamos recomeçar com toda a serenidade e com todo o equilíbrio. Então, diante de uma prova, de uma expiação ou diante de um inimigo sem explicação, vamos lembrar que talvez seja o passado agindo e vamos nos lembrar também que viemos com o propósito de superar esse passado, de vencer as dificuldades, de crescer, de caminhar para Deus, de caminhar para a evolução espiritual. E vamos exercitar então o perdão, a paciência, a tolerância, a indulgência e vamos pedir perdão, vamos nos desculpar para que a gente mereça essa graça
de converter os inimigos em amigos e vencer então essa etapa da nossa evolução, superar essas dificuldades com muita serenidade, porque estamos aqui para crescer, para progredir, para evoluir, e Deus nunca nos dá uma prova que seja superior às nossas forças, e geralmente as provas que nós enfrentamos foram aquelas por nós escolhidas, quando nós estávamos no plano espiritual e tínhamos consciência daquilo que precisávamos trabalhar, aquilo que precisávamos evoluir nessa nossa existência. Que Deus permita que diante das provas da vida, lembremos que elas não estão ali por acaso. Diante dos inimigos, lembremos que precisamos convertê-los em amigos enquanto estamos a caminho com eles, como disse Jesus, porque somente assim iremos nos libertar da amargura, dos pesos, de tudo aquilo que no nosso passado deixou marcas, que deixam o nosso espírito pesado e com dificuldade de evolução. Que cada um de nós compreenda que a vida é sempre uma dádiva, é sempre uma oportunidade, e que Deus, que é Pai, amoroso e bom, está sempre nos amparando e nos sustentando nas nossas provas. Que Deus abençoe e ampare sempre a todos nós, que assim seja.